Pronto, nós vamos continuar a leitura da palavra. No vídeo anterior, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume. No vídeo anterior nós lemos do 15 até o 25 e agora nós vamos ler a partir do 26, 14, versículo 26. Os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Então o mar voltou, fechando, né, com toda a força, para que as águas se voltem para os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Arrasou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua volta e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então aqui a gente vê um grande milagre do Senhor, né? O Senhor abrindo o mar e ao mesmo tempo fechando para que os egípcios não pudessem alcançar os filhos de Israel, né? Então uma parte do mar ficou aberta e a outra parte fechando e aniquilando, acabando de vez, né, com aquelas pessoas que estavam perseguindo o povo de Israel. Glória a Deus por isso. Então as pessoas creram, né? Confiou em Deus e em Moisés, seu servo. Aleluia. Então agora vamos entrar no capítulo 15, que é o cântico de Moisés, né? Moisés vai agora cantar louvores ao nosso Deus, agradecendo por mais uma vitória que o Senhor concedeu a ele e ao povo, né? Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como o refolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, e arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem és tu entre os deuses?
Quem és tu, glorificado em santidade, terrível em efeitos gloriosos, que operas maravilhas. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força e levaste a habitação da tua santidade. Glória a Deus. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram dos poderosos de Moabe, se apoderaram temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do seu braço, emudece toda a pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto no meio do mar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus grandioso, que Deus glorioso. Aleluia. O versículo 9 diz: o inimigo dizia, perseguirei e alcançarei e repartirei, né? E aí ele fala aqui, o inimigo, grandiosas são as pretensões dos inimigos de Deus. Talvez isso aconteça porque é justamente a soberba que não deixa o homem reconhecer os seus pecados e aceitar a graça e o perdão de Deus. Grandiosas também são as pretensões do diabo em destruir os crentes, mas Deus é maior que todos os inimigos que querem derrubar, né? Deus é maior do que qualquer coisa. Gente, eu já falei antes, mas eu estou acompanhando com a Bíblia Shed, tá? O comentário da Bíblia Shed, que eu leio aqui. Então, Deus é grandioso e Ele destrói os inimigos. Os inimigos podem vir, mas Deus é maior, né? Ele nos sustenta com a sua mão poderosa, sua mão forte, que Deus tem mão forte, todo poderoso Ele é. Glória a Deus. E no versículo 11 ele diz, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é tu, glorificado em santidade, terríveis em feitos, gloriosos, que operas maravilhas? Então, não que Moisés pensasse que existiam outros deuses, mas sabia que os supersticiosos do povo do Egito, com respeito aos ídolos, eram grandes e que os israelitas tinham passado quatro séculos nesse ambiente. Santidade é justamente isto que faltava na ideia de que os pagãos fizeram da natureza de Deus. Esta é a característica especial de Deus e isto que se exige das pessoas que dele se aproximam, né? Santidade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Então, agora, nós vamos para o versículo 20 ainda do capítulo 15. Antífona de Miriam e das mulheres. A profetisa Miriam, mais uma das grandes mulheres da Bíblia, o povo de Deus não seguia o costume oriental de deixar as mulheres sem direito civis. Então, aqui, Miriam, ela era uma profetisa e ela agora vai entoar o cântico, né? A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela
com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu acredito que essa Miriam tenha sido aquela irmã que ficou olhando Moisés lá no rio, quando ele foi colocado no rio, né? Não sei, tô só tendo a ideia, porque ela aparece aqui, então acredito que tenha sido ela. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. As águas amargas tornaram-se doces. É o título da parte que vamos ler agora, do 22 ao 27. As águas amargas tornaram-se doce. Oh, aleluia! Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Gente, andar no deserto e não achar água. Deserto, um lugar que todos nós sabemos, né? Que o nome já está falando, é um deserto, não tem água. Para achar um oásis é muito longe, né? Assim, ninguém sabe onde vai achar, quando vai achar. Então, eles andaram 3 dias e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, que isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés chamou ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ainda estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Aleluia! Depois de 3 dias sem água, encontraram finalmente água, e essa água era amarga. Depois de muitos dias, de 3 dias sem tomar água, num deserto, encontrar água e ela se amarga. Essas pessoas se revoltaram, mas Deus, na sua misericórdia, foi e adoçou a água, fez essa água ficar doce, depois providenciou sombra. Que Deus maravilhoso, Deus cuidando, Deus cuidando, Deus cuidando o tempo todo. E agora nós vamos explanar aqui só o versículo 25, que diz: Clamou. O recurso de Moisés, quando tudo ia mal, era saber recorrer à fonte de bênçãos. Quando você estiver passando por qualquer situação, corra à fonte de bênçãos. Quando você precisar, não só quando você precisar, mas quando você estiver também feliz, quando você estiver passando por aflição também, em todos os momentos, a fonte de bênção está pronto para te ouvir. Clama ao Senhor. Então Moisés clamou à fonte de bênçãos, o Deus onipotente. A árvore no Peru que tem essa qualidade, mas nenhuma dos moradores das regiões do Sinai conhece algo semelhante. Era necessário haver uma revelação divina em resposta à oração de Moisés. Vê-se aqui uma ilustração do madeiro, a cruz de Cristo,
que pode resgatar do julgamento mais amargo, que é a perdição eterna, né? Cristo, ele veio para nos dar vida eterna. E aqui essa madeira, essa árvore, faz uma analogia ao madeiro que Cristo foi pendurado, né? No versículo 26, a obediência aos mandamentos de Deus e a aceitação das suas promessas não só libertam o ser humano das consequências da punição que a rebelião contra Deus acarreta, como foi demonstrado no Egito, mas também sara totalmente o ser, inclusive o próprio corpo físico. Deus também é médico supremo. Aleluia, glória a Deus. Então, os que viajam para o sul de Sinai descobrem que este oásis, depois de um dia de viagem, o camelo além de Mara, né? Então, além daquele lugar amargo, existia água doces, que Deus fez virar água doce. Aleluia, glória a Deus. Então, agora, Deus manda o maná do céu. Deus manda o maná do céu. Partiram de Eli e de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. E as pessoas clamavam, né? Estavam com fome, estavam desesperados, né? A gente tem que entender também, a gente crê no Senhor, mas nós temos também que entender que nós, muitas vezes, nós somos como esse povo. A maioria das vezes nós queremos recriminar essas pessoas aqui, dizer, nossa, que povo mais, né, sem noção. Deus está fazendo tantas coisas por eles e eles continuam reclamando, continuam reclamando com Moisés. Mas será que nós também? Nós vemos a glória de Deus em nossas vidas todos os dias. Nós temos a palavra de Deus para nos mostrar o quanto Ele é grande. Nós não precisamos estar vendo milagres todos os dias, porque Ele deixou na sua palavra os milagres. Ele mostrou para nós que Ele é capaz. E aí a gente fica falando dessas pessoas. Será que nós também, em algum momento da nossa vida, não fomos assim? Reclamamos quando Deus deixa de fazer alguma coisinha que você queria que Ele fizesse? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Entende aqui que tudo isso que Deus fez, as pessoas ainda precisavam de provas. Ainda precisavam que Deus provasse que tinha sido Ele que tinha tirado eles do Egito. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que... Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então Deus queria provar aqui se as pessoas andavam na lei dele, era obedecendo, que era para colher só o tanto daquele dia. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e serão o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Já tinha lido isso, né? Então, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmuremos contra nós? Quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés está falando. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, Moisés deixou bem claro aqui as pessoas que as murmurações deles não era contra ele, era contra o Senhor. Vocês estão murmurando, não é contra mim nem contra Arão, não. É contra o Senhor que vocês estão murmurando. O Senhor que te tirou da terra do Egito, que te tirou da escravidão. O Senhor que te tirou das garras de Satanás. O Senhor que te tirou das garras do pecado. É ele, é contra ele que vocês murmuram. Disse Moisés e Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Que maravilha! Só um Deus glorioso, só um Deus grandioso é que tem capacidade de fazer isto. Agora, no versículo 11, Deus manda codornizes. Vamos ler o comentário aqui do versículo 4, né? Onde Deus diz que vai provar, né? É a prova. Juntamente com as providências de Deus vieram certos mandamentos a serem cumpridos. Que está lá na frente um pouquinho, no 20 e no 26. Quem somos nós? O fiel servo de Deus nada mais tem a fazer senão pregar e viver a palavra de Deus. Quem não aceita sua mensagem não está lutando contra homens, mas contra Deus. Aleluia! A glória, o brilho da presença de Deus sempre ilumina o mais árido deserto da vida, quando aprendemos a buscar a sua face. Então, quando aprendemos a buscar a face do Senhor, nós vemos a glória de Deus. Aleluia! Então, vamos agora para o versículo 11 do capítulo 16. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aleluia. Que é isto? Em hebraico, a pergunta tem a forma semelhante à palavra maná, que é o nome então dado a este pão do céu. Aleluia.
o pão que desceu do céu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei, disse disso cada um segundo o que pode comer, um gomé por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharam na sua aldeia. Gomé é uma tigela que equivale à medida de 2 litros. Cada um encheu sua tigela e alguns acharam mais. E eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas cabeças, de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, tinha que pegar comida suficiente para as pessoas que estavam naquela tenda. Não podia sobrar. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos, porque uns tinham mais pessoas nas tendas, outros tinham menos. Porém, medindo-o com gomé, sobejavam ao que colheram muito, nem porém, medindo com gomé, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois amanhã, cada um, quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, aqui, a ordenança do Senhor era que só colhesse o que você realmente ia comer. Aqui era para provar se realmente eles estavam obedecendo a Deus, né? Medindo, o que quer dizer que tudo foi recolhido em depósitos centrais e distribuído com justiça pela medida, ou que na hora das colheitas por uma medida exata. Viu-se que aqueles que tinham mais que uma tigela cheia não tiveram mais que 2 litros. Paulo cita este fato como exemplo da justiça e fraternidade que deve existir entre os crentes. A hora de aperto não é hora de ambições, de competições e de gula. Então, a hora que você necessita partilhar o pão com seu irmão, né? Não precisamos ter gula, temos que dividir direitinho, né? É maravilhoso esse momento de partilhar com os irmãos, que possamos estar fazendo isso, né? Cada momento. Então, a ordem do Senhor é que não deixasse para outro dia colher esse sol que você ia comer naquele dia, né? Porque no outro dia Deus ia dar. Colhiam-se, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, tinha que ser logo cedo de manhã, pegar e comer, né? O 22 diz: o povo de Israel recolhe o maná. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes eles: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Interessante. A outra vez, quando Deus disse que não era para guardar, que eles guardaram, deu bicho. Agora que Deus ordenou, dizendo que era para guardar, não deu. A glória de Deus em todo momento, em todas as situações.
E agora não deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Nossa, devia ser uma delícia. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele enchereis um gomer e o guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Então, nesse capítulo aqui, nós podemos ver o quanto Deus, né, nos ama. Aliás, na Bíblia toda, ela é demonstração de amor. A Bíblia toda é demonstração de amor desse Deus grandioso, né? Não tem um só livro que não fale desse tão grande amor de Deus. O versículo 33 diz: também Moisés e Arão Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Diante do Senhor, num lugar santificado, mudando-se logo depois para a arca da aliança. Logo que fizeram a arca e o testemunho, as 2 tábuas da lei, foi que Arão colocou a tigela selada que preservava o maná. Amém. Entramos agora no capítulo 17, que diz a água da rocha em Refidim. A água da rocha em Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés estava já ficando com medo. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, toda a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles tinham dúvida diante de tantos feitos, diante de tantas maravilhas
essas pessoas ainda faziam estas perguntas: está o Senhor no meio de nós ou não? E você, na sua vida, está fazendo também essa pergunta quando algo não está do seu agrado? Saiba que Deus está sim, em todos os momentos. Não importa se você está passando por bonança ou por tempestade, Deus está sempre com você. E quando Ele está provando, é para ver se você realmente está com Ele. Aleluia. No versículo 8 diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Esse lugar Massá, ele aparece aqui, Massá, quer dizer tentação. Meribá quer dizer contenda. Então, Massá quer dizer tentação e Meribá quer dizer contenda, né? Que está no versículo 7, que diz: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Nota-se nestes versículos que o espírito de queixa perto está do espírito de assassínio, que a mesma vara que condenou as águas dos desobedientes tornaram-se em sangue. Tornarem-se em sangue também produz água cristalina de refrigério para os que estão seguindo, embora imperfeitamente, nos caminhos do Senhor, que Horebe, sendo o próprio monte Sinai, já se revelava como fonte de alívio, antes de ser o lugar da lei. Assim, Jesus Cristo não impõe seus mandamentos sem se ter revelado como fonte eterna de amor, de graça, de salvação. Paulo reconhece que nesta viagem dos israelitas foi a própria presença real de Cristo que estava proporcionando as bênçãos ao povo. O próprio Cristo estava ali, proporcionando bênçãos, maravilhas. E Josué desbaratou a Amaleque. Então, começou 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhei-nos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Então aqui a gente vê novamente a glória de Deus, né, usando as mãos de Moisés para vencer Amaleque. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor, é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aleluia. Escreve. Foi talvez no tempo da saída do Egito que os israelitas adaptaram os hieróglifos do Egito para formar um alfabeto hebraico. A cultura que Moisés recebeu como príncipe no Egito o levou para este grande passo. Memória, lembrança, haveria dos amalequitas, pelo próprio fato de Moisés
descreveste a batalha, mas quanto aos vestígios, é o que lhes deveria desaparecer pela ordem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Amaleque é uma tribo de beduínos que tinha sua base no sul da Palestina e que se aventurava no deserto. Parece que era da descendência de Esaú e, portanto, um tipo de edomita, né, que vem de Edom. Então, levantava a mão, gesto bíblico de oração, de fé e confiança. Moisés sentia mais o cansaço físico quando estava atentando às dificuldades da batalha do que quando em comunhão com Deus, né? Então, quando você está em comunhão com Deus, o peso da batalha ela fica bem mais leve, né? Jesus diz na sua palavra que vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Glória a Deus por isso. E agora nós vamos entrar no capítulo 18. Nós estamos andando bem, né? Capítulo 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos, porque até então Moisés estava sem estar perto deles, né? Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, que já vimos lá no começo, né? Ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. Então, Gerson, filho de Moisés, que nós já vimos esse nome antes, né? E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: teu sogro, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Eu acho tão lindo quando fala assim, o beijou, né? E ele perguntou, como você está? Como você está? E conversaram, e foi muito lindo isso. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Então deve ter sido uma conversa bem longa, né? Contando toda essa história. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Jetro falou para Moisés: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então aqui a gente já vê uma ceia, né? O sacerdote Jetro, o sacerdote de Midian, ele veio e fez holocaustos e fez ali a ceia junto com os anciãos, né? E com Moisés. Aleluia. E agora vem a nomeação de auxiliares. Aqui a gente já começa a ver como é importante a presença de um líder, né? E como é importante delegar também
também outras pessoas fazerem também outras coisas, né? Não só você. O líder ele tem que delegar também funções a seus colaboradores, né? No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Então, assim, Moisés estava de manhã até o pôr do sol atendendo pessoas, ele já estava cansado, né? Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Não está correto o que você está fazendo, você está se desgastando. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes o fazer. Tanto ficava a fila muito grande, né? Porque uma só pessoa atendendo. E aquele monte de gente para falar com ele. Então era desgastante. E glória a Deus que Deus iluminou a cabeça de Jetro, né? Para poder dar esse start para Moisés, né? Sem dúvidas falecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes. Aqui estão sendo já constituídos os presbíteros, né? Os bispos, os anciãos, né? Os pastores já estão sendo aqui tirados, escolhidos, né? Ensina-lhes os estatutos e as leis. Se procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levará a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Então a gente vê aqui um momento maravilhoso, né? Que o sogro de Moisés ele veio para fez o holocausto ao Senhor, ofereceu o holocausto ao Senhor, e tiveram aquela ceia maravilhosa, e depois ele dá essa ideia maravilhosa para Moisés não ficar com esse peso todo sobre ele, né? Então, a gente vê aqui uma coisa maravilhosa. E eu vou ler aqui o comentário, né? Que fala assim: Moisés tinha que cuidar dos grandes problemas pessoalmente, e os demais podiam ser delegados a outrem. Primeiro, o grande homem de oração e de fé precisava interceder pelo povo perante Deus. Assim também os discípulos de Jesus não podiam deixar a oração e o ensino da palavra de Deus para atender à distribuição de alimentos, o que qualquer um podia fazer. Segundo, tinha de ensinar as leis de Deus, como os discípulos acima mencionados. Terceiro,
Primeiro, precisava guiar o povo no... Primeiro, né? Primeiro, os discípulos de Jesus, primeiro, o grande homem de oração e de fé precisava interceder pelo povo perante Deus, certo? Assim também os discípulos de Jesus não podiam deixar a oração e o ensino da palavra de Deus para atender a distribuição de alimentos que qualquer um podia fazer, que está lá em Atos 6, 2 a 4. Segundo, tinha de ensinar as leis de Deus, versículo 20, como os discípulos assim mencionados. Terceiro, precisava guiar o povo no comportamento e na obra. Os homens escolhidos, segundo a descrição do versículo 21, facilmente poderiam aplicar este ensino básico e vital a milhares e pequenos casos particulares. Então, aqui faz um paralelo, essa divisão aqui de tarefas que foi acontecido também lá em Atos 6, quando os discípulos, eles dividem quem vai cuidar das outras questões e eles vão continuar pregando a palavra de Deus, né? Uma descrição dos que têm o dever de observar os desígnios de Deus entre os homens capazes, uma certa cultura tarimba e eficiência prática, né? Verdade, fidelidade e franqueza, moldada pela própria palavra de Deus, tementes, possuindo a verdadeira piedade que tem valor eterno e também transmite valor e significado à vida na terra. 1 Timóteos 4:8. Avareza. Aqui a palavra quer dizer desejo de receber peitas, gorjetas, suborno, para torcer a lei em favor de quem concedeu o presente. Era o vício mais comum da justiça oriental. Então, aqui nós vemos uma coisa maravilhosa que é a distribuição de tarefas nas coisas de Deus, né? Na casa de Deus nós precisamos ter pessoas prontas para servir, para fazer e outras para pregar e assim feito as distribuição de tarefas. Agora no capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Então já fazia 3 meses que eles tinham saído do Egito, né? E lembrando que quando Moisés pedia para Faraó deixar as pessoas irem, ele dizia que era 3 dias de deserto, né? 3 dias. A gente sabe que durou 40 anos e aqui já passaram-se 3 meses após esse momento aqui. E nós vamos parar hoje aqui, né? Amanhã, dia 9, nós voltaremos a ler, começando do capítulo 19. Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.